Voltamos aqui no nosso intervalo, né? Então, acho que mais ou menos deu para pegar o espírito da coisa, Não sei. né? Então, digamos, encerramos lá a questão da reflexão total, que eu vou voltar daqui a pouco, na terceira pena do nosso vídeo. Então, digamos, para um pouco lá aquela ideia, vamos começar, digamos, um outro assunto, né? Poderia ser outro vídeo? Poderia. Mas aí, fica tudo aqui. É bom que eu gravo tudo de uma vez só, né? Então, vamos falar de película fina, né? Mas você vai entender o link depois com a questão da reflexão total. Mas a questão, vamos supor, esse tipo de situação, começar, ao invés de você ter dois meios, agora você tem três, né? Então, uma sequência, né? Então, agora, se você tem três, não tem como fugir, né? Que o do meio, ele tem ele é finito, que tem um espessor finito, né? Então, você tem um do lado, esse aqui, digamos, formalmente infinito, o outro daqui, formalmente infinito, e aqui no meio, ele é finito. Esse fino é exatamente essa espessura aqui, que eu não vou usar nada que esse H é pequeno, por enquanto. Mas, digamos, os resultados que a gente vai calcular, eles são interessantes quando esse cara é pequeno. Pequeno com relação a uma coisa que a gente discute depois, por isso se chama de película fina. Mas vamos lá, por enquanto não vou usar nada que esse aqui é pequeno. Suponha que você tem esse tipo de situação. Você tem um feixe, aqui, uma onda eletromagnética, incidindo aqui no meio 1 para o 2, né? Você mandou do meio 1 no ângulo θ1. Estou pegando dois feixes paralelos aqui, só para mais a priori você tem feixe aqui, digamos, infinitos, né? Vários aqui. Ou se for um laser, são, sei lá, a grossura aqui do laser, alguma coisa. Mas aí chegou, né? Vamos olhar para esse cara daqui. Esse cara chegou aqui no meio 1 para o 2, né? Parte desse cara vai refletir, parte vai ser transmitido. Aí o que foi transmitido eventualmente vai bater aqui no meio 3, né? Quando ele chega aqui no meio 3, parte dele vai ser transmitido, parte vai ser refletido. Ficou legal esse negócio, ó. É perícia aqui, ó. Tem que fazer animar esse negócio tudo direitinho. Voltou. Agora chegou. Então a gente está olhando esse cara daqui, né? Foi, voltou, passou. Esse aqui foi, não me interessa mais. Voltou. Aí esse daqui, parte vai ser refletido e parte vai ser transmitido de volta para o 1. Então voltou. O que eu quero olhar é, digamos, esse cara chegou aqui, fez tudo isso, e quando ele chegou aqui, né, assim, esse daqui ele veio, digamos, junto, ele está em fase aqui, junto com um cara aqui que você traça uma paralela, né? Durante tudo esse daqui, esse cara andou daqui até aqui, né? E depois ele bateu, esse daqui, parte foi refletida, parte desse aqui foi transmitido, né? Mas a parte refletida aqui desse, que eu botei em vermelho, a parte transmitida, digamos, desse aqui, eu botei em roxo, eles saem juntos. Então, essa é a questão daqui, né? E, na verdade, então aqui você vai ter a onda refletida aqui, e tem essa onda que foi refletida aqui, essa onda que foi refletida aqui, junto com essa transmitida depois disso tudo, e esse processo que continua, né? Depois voltar, voltar, voltar. Então, na verdade, o que a gente quer, quando acabar esse tópico, eu quero dizer assim, quanto de tudo que eu mandei daqui voltou pro 1, né? E automaticamente, né, se eu sei que tudo que voltou para 1, eu vou saber quanto tudo que foi para o 3. Porque no 2, é lógico assim, que não vai ficar nada, né? Esse processo repete. Assim, o 2 sempre vai perdendo. Uma hora passa para cá, uma hora passa para lá, uma hora passa para cá. Né? E depois desse processo, digamos, mais infinito, né? Tudo no 2 ou foi para o 3 ou foi para o 1. Então, quanto volta para o 1, quanto passa para o 3. Essa aqui vai ser a questão. Mas vamos focar, vamos pensar no que está. Se eu calculo tudo que ficou no 1, eu sei quanto passou para o 3. Né? Mas vamos dar uma olhada aqui mais passo a passo nessa construção que eu estava falando. Né? Repara que essa situação daqui, digamos, esse ponto aqui é o ponto de interesse, esse círculo. A situação só repetir aqui. Chegou, bateu, parte passou, beleza aqui, parte refletiu aqui, parte passou. Na verdade o que me interessa é isso. Veio, bateu, saiu. Essa é a primeira etapa aqui. Então aqui eu quero saber a diferença de fase entre essa onda que fez tudo isso, né, e essa onda que chegou aqui, bateu e voltou. Então, esses dois que saem juntos aqui. Eles estão defasados, tem que estar defasados, né? Isso é igual interferência simples, né, de fenda dupla, coisa assim. Eles são defasados porque eles andaram.
tantos diferentes. Então, para isso, vamos começar a definir coisas. Eu vou definir esse R1 e R2 aqui na figura. Ó. O que é R1? A questão é aqui. Suponha que esses dois caras são paralelos. Eles vieram de uma fonte comum lá do infinito, né? Então eles vêm juntos, né? Paralelos aqui. Eles saem do mesmo ponto, né? Paralelos se encontram no infinito, né? Chegam aqui, digamos, paralelos. Então eles estão aqui. Esse cara é exponencial de IKx menos ômega t, esse cara é exponencial de IKx menos ômega t. Ao mesmo tempo, mesmo K, mesma fase, igualzinho. Né? Aí quando chegou aqui, esse cara... É claro que aqui tem refletido, mas isso não me interessa. Eu quero dizer, esse cara, a onda que passou, voltou. Enquanto fez tudo isso, esse cara daqui, digamos, ele... O que me interessa aqui para comparar, né, é o cara andou daqui até aqui. Então, digamos, aqui é eu defini aqui o R1, né? Defini aqui o R2. O R1, vamos começar com o R1. Né? R1, esse vetorzinho, eu vou decompor ele em componente X, em componente Z e X. Né? Esse aqui é um pouco, acho que mais complicado. Não, R1, deixa eu ver. R1 é o quê? É ômega... Na verdade, XY, X é esse ômega que eu defini aqui, que não vai servir para nada, se eu definir, esse aqui é perpendicular, mais do delta é esse aqui. Aqui é delta, aqui é delta. Né? Delta é esse triângulo daqui, né? Tem R2, R2, 2 delta. Então aqui metade de delta para cá, metade para lá. Então aqui duas vezes delta em direção X. Beleza. O que é o R2? Esse vetor aqui. Então ele tem o componente Z, que é cosseno θ2, né? O que é o melhor, né? É esse cara aqui, componente Z, que é o H, já está definido aqui. É a espessura H na componente Z e delta na componente X, né? Esse vetor mais esse R2. Beleza. Então o que eu quero dizer? Aqui, o que é importante aqui é a defasagem entre esse cara que fez tudo isso, né? Porque aqui esses caras chegaram com a mesma fase. Né? Aqui eles saem com fases diferentes. Né? Esse cara andou um tanto, o outro cara andou outro tanto. Então, digamos aqui, eu quero dizer assim, esse cara chegou até aqui, ele andou um tanto, o outro andou outro tanto. Então vai ter uma diferente fase. Passou para lá e para cá. Isso com relação a caminho. Ainda tem mais fases, depois a gente discute. Opa, desculpa. Essa diferente fase está aqui. Então ela é K2 X, K2 é o vetor apontando para cá. Né? É produto escalar de R2, que é lá no exponencial, né? O IKR. Né? Então é isso, é duas vezes, né? Porque o que acontece para cá acontece para lá. Isso aqui tem duas vezes, menos o K1R. Né? Então, na verdade, o K2 e o R2 e o K1 e o R1, eles estão na mesma direção. Né? Esse produto escalar é K vezes R1. Mas é melhor, a gente vai multiplicar, fazer esse produto escalar com esse K2, esse R2 e R1, usando, digamos, essa decomposição. Né? Então, por exemplo, o K2, R2, o R2 está escrito aqui. Então, o K2 ele tem uma componente na direção Z e uma componente no plano, na direção, digamos, X. Né? A gente está pegando o problema no plano XZ. Né? Então, aqui o K2, a componente Z do K2 é K2 cosseno θ2. Né? Então, esse cara vai ficar aqui K2H cosseno θ2. E aqui, na direção X, é K2 seno θ2. Então aqui vai ficar K2, o seno θ2, delta. Né? Então esse daqui é isso. Né? E o K1R1 está aqui. Né? O R aponta na mesma direção aqui. Né? Então dessa decomposição que a gente fez do R1, repare que ômega e K1 são perpendiculares. Né? Então por isso que ômega aqui não aparece nada, nesse produto escalar. Aqui deu zero. E aqui, quando você faz o produto escalar do K1 com esse 2 vezes delta aqui em direção X, olha, o K1 está aqui, o X está aqui. Melhor projetar, acompanhar esse cara aqui. Né? Por isso que eu repeti o mesmo ângulo aqui. Então R1 está aqui, R1 na direção X, repara que é R1
cosseno desse ângulo. Esse ângulo é 90 menos θ1. Por isso que eu botei aqui cosseno de π sobre 2 menos θ1. E aqui, esse cara é 2 vezes delta. A componente aqui do R1 na direção x. Isso tem 2 vezes delta. Então, esse cosseno, esse aqui é cosseno. Cosseno, que é 0, mais seno seno. Então, esse aqui é seno de θ1. Então, é 2 vezes delta seno de θ1. Então, substitui lá, né? Vou botar aqui, vou substituir aqui, né? Então, aqui vamos botar 2 vezes isso, menos uma vez isso aqui, né? Com seno de θ1. Então, ficou 2 vezes o primeiro. O outro tem 2, porque já vem do 2 delta, por isso que eu botei aqui o 2 aqui fora, cá. E o seno de θ. Né? O θ não é o θ1, é o θ2. Ou, aqui, θ1. Esse daqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. 2k1 delta seno θ1. Esse cara vamos escrever aqui na frente. E esse daqui é para o 2, os dois que tem delta, bota 2 delta, K2 seno θ2 menos K1 seno θ1. O que tem de graça aqui? Vamos usar Snell. Isso daqui, K, é ômega sobre C, ou melhor, sobre V. Né? Então, V é C sobre o N. Então, esse é o ômega N2 sobre C. Esse cara daqui é a mesma coisa, né? Ômega sobre C sobre só que o N1. Então, ômega C é o mesmo. Aqui ficou N2 seno θ2 menos N1 seno θ2. Seno θ1. Por Snell, esse termo é 0. Então, morreu. Então, o φ ficou simplesmente isso. Né? Então, essa daqui é a interferência. Realmente, que você fala de bolha de sabão. Né? Então, a interferência, digamos, é resultado da diferença de caminho físico. Né? Uma onda andou mais do que a outra. Então, porque a onda bateu e voltou, a outra só ela passou do meio, voltou, e a outra só voltou. Então, por isso que a questão daquela bolha de sabão, quando você olha para um ângulo do outro, de repente ele vai mudando a cor. Né? Essa questão da cor é o próximo, né? Próxima semana. Mas, às vezes, esses caras se cancelam ou não, é por causa dessa diferente fase. A diferente fase pode criar uma interferência construtiva, destrutiva e tal. Mas mas isso aqui não é interessante pra gente. Né? O interessante, isso realmente tem a ver com a espessura, da bolha ser fina. Fizemos a interferência em películas finas e tal. Mas o que é interessante pra gente é a gente olhar o negócio como uma onda toda. Né? A gente pode fazer mais do que isso. Né? Então, repara que nossa situação é a seguinte. A onda que você vai observar... Tem o que estão cortando. Na verdade eu estou pegando só esses dois aqui. Vamos ver. Eu estou olhando ainda o ponto aqui, esse ponto. Então, nesse ponto, aqui, eles saem juntos. Melhor, estou falando. Esse cara bateu e voltou, foi refletido uma vez. E tem o outro que fez tudo isso aqui. Então, ele foi... Aqui. Esse cara foi refletido uma vez. Né? E o outro foi transmitido do 1 por 2, refletido do 2 por 3 e transmitido do 2 por 1. Então, esse aqui, por isso que eu estou botando essas etapas. Aqui. A gente viu toda vez que acontece esse processo, você tem um coeficiente de Fresnel. Né? E além de tudo isso, né, ele tem essa fase que a gente acabou de calcular, porque ele andou mais. Né? Então, o princípio de superposição, né, essa onda que saiu toda ali, né, junto o vermelho e o roxo, né, ela é isso daqui. Né? Então, é a onda que foi refletida e essa outra onda que foi transmitida, refletida e defasada. Né? Essa daqui é a onda que... Então, você tem que agrupar tudo isso. A gente está vendo que ele só que saiu naquele ponto preto, né, que a gente começou. Né. Então, essa aqui foi refletida entre 1 e 2, essa aqui foi transmitida 1 e 2, refletida 2, 3, transmitida 2, 3, e tem a diferente fase. Para que a gente está vendo só num ponto. Né. Mas a gente vai ver agora, digamos, numa reflexão, múltiplas reflexões, porque a gente quer calcular tudo. Vamos ver que dá para calcular tudo. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Então aqui, esse é o nosso, eu quero dizer assim, o quanto passou, o quanto voltou, do que? De um certo feixe de interesse. Né? Claro que esse processo se repete, e é para ter um feixe aqui grandão batendo tudo aqui, se reflete em cada ponto. Né? Mas esse cara daqui, vamos pegar ele como base. Então, e nele, parte voltou, parte passou. Aí depois, parte foi, parte voltou. Aí agora esse daqui, parte voltou, parte passou, parte refletiu. E aqui o processo continua, né? Você vai para lá, vem para cá, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Mas repara que tudo a gente está pegando só um feixe aqui. Não está comparando um com o outro e tal. Se você vai lá no infinito, né,
é a mesma coisa, né? Porque lá no infinito todos chegam juntos, né? Todos se tocam. Né? Então essa é a questão aqui. Então quer dizer assim, então esse cara pegou, voltou à reflexão, bateu, voltou, esse cara passou e ganhou uma fase. Esse aconteceu, quando você repara que aconteceu mais ainda com ele, né? Aqui ele não foi transmitido, ele foi refletido de 1 em 2, foi refletido 2, 3, foi transmitido 2, 1. Né? Então ele tem mais essa perna aqui. Isso a mais. E cada processo desse ele ganha a fase, então 2 vezes a fase. Então a questão é assim, quando você olhar tudo que foi refletido lá, quando você estiver lá longe, você vai pegar isso mais isso, superposição, isso mais isso, por aí vai. Né? Isso tudo vai criar esse R. Né? Então esse Rzinho, ele é esse, ele é esse, ele é esse, mais o que vai acontecer mais outra vez, é uma série aqui infinita. Vamos dar uma olhada melhor nessa série infinita. Repara que esse primeiro termo daqui, né, ele se repete em todos. Porque necessariamente ele tem que ser fora esse primeiro daqui. Né? Todos que acontece o processo de ser transmitido, ele foi transmitido do 1 para o 2, ele foi refletido aqui depois do 2 para o 3 e tem que ser transmitido do 2 para o 1. Isso todo mundo tem que fazer. E agora o que os outros ganham a mais é que eles têm reflexões internas aqui mais vezes. Então, na verdade, esse termo daqui você pode tirar junto com uma fase de todo mundo, né? Uma transmissão de 1 para o 2, reflexão do 2 para o 3, transmissão do 2 para o 1. E agora aqui dentro ficou esse aqui é o primeiro, beleza? Que fez todo esse processo. Esse segundo, o que ele tem a mais? Ele foi refletido 2 para o 1, refletido 2 para o 3. O outro, o que ele tem a mais? Ele fez isso mais uma vez. O outro mais uma vez, mais uma vez. Então o que acontece é que esse fator aqui, ele vai ganhando mais vezes. Então vai aumentando a potência desse fator. Né? Então, na verdade, isso daqui tudo é uma série de PG. Porque esse coeficiente de Fresnel, né, eles são, o módulo deles, eles são menor que 1. Né? Aqui a gente não está ainda na situação de reflexão total, né, que é uma fase. Né? Mas ele é menor que 1 porque o quadrado dele é o coeficiente de reflexão, que é menor que 1. Então essa série converge de PG, não tem problema. Aí você sabe como é que é série de PG. Então, é soma de Q elevado a N de 0 infinito, né, que é menor que 1, e isso é 1 dividido por 1 menos Q. Então aqui você somou a série toda. Né? Então deu 1 menos esse cara daqui. Tá aí o resultado. Então o coeficiente é bonitinho, cara. Dá para calcular. Né? Então esse aqui é o coeficiente de Fresnel da onda total refletida. Então aqui só deu uma ajeitada, só tirei mínimo. Né? Joguei para cá, jogou para lá, e ajeitou. Então esse cara multiplicou aqui, apareceu a fase, tudo certinho aqui. Sem problema. Agora, só uma olhada. Tá, vamos mais um pouquinho para fazer mais uma pausa. Então, digamos assim, umas coisas que eu vou usar agora para simplificar um pouco aquele resultado, vou usar duas propriedades, que valem tanto para polarização SP, porque eu estou escrevendo R, não estou falando nenhum nem outro. Né? Depois tem que botar polarização S ou polarização P. Uma é que, digamos, o R, digamos, 1, 2 é menos R2, 1. Isso tanto para o S quanto para o P. E o R12 quadrado mais esse T, digamos, IJ, TJI, isso é 1. Independente se esses caras são reais ou até complexos. Né? Isso aqui também sai por construção. Só escrever em termos de alfa, beta, isso aqui você verifica. Né? Então vamos usar isso, porque, deixa eu ver se eu isso aqui eu só repeti tá, o slide anterior, para não ter que voltar. Então tá assim, eu vou pegar, por exemplo, esse R21, escrever como menos R12. E aí já ficou mais R12 quadrado. Aqui esse R23 eu botei em evidência, botei o φ em evidência, então aqui ficou R12 quadrado, T12 e aqui T12, T21. Né? Que agora se eu vou usar que esse cara daqui é 1, né? Então ficou simplesinho, ficou mais bonitinho. Eu vou fazer só isso. Mas falta verificar isso, eu faço daqui a pouco. Né? Então o resultado bonitão, ajeitadinho, é esse daqui, completamente geral. Vale para polarização S, vale para polarização P. E lembrando que a priori tudo é complexo, a priori esses caras podem até ser complexos, não tem falha nenhuma aqui na lógica. Então o coeficiente de reflexão total, vamos considerar que o coeficiente de reflexão é o módulo quadrado desse cara, vamos considerar que não é o caso de reflexão total. Então isso aqui
ele não vai ter problema, mas quer dizer assim, esse cara daqui ele é complexo de qualquer jeito, né? Então o coeficiente de reflexão é o módulo quadrado disso. Então eu só peguei módulo quadrado, quer dizer assim, o R12 e R23 são reais, né? É só pegar aquilo lá e é muito fácil, né? Combina um cosseno, monta um cosseno, tá? Então esse aqui é o coeficiente de reflexão. E fica, temos tudo do R12, R23, então tem que saber o meio 1 e 2, o meio 2, 3. Tem que saber qual a polarização, né? Para usar o Fresnel certinho do entre meio e outro. E tem que saber esse ângulo de defasagem φ, né? Que a gente já calculou, que é isso daqui, né? Se quiser escrever tudo, na verdade tudo em termos do ângulo incidente, que é o cara que é o dado que você dá, né? Você esse cosseno de θ2, eu estou escrevendo assim, né? 1 menos seno ao quadrado de θ2, e o seno de θ2, seno ao quadrado de θ2, é n1 sobre n2, seno de θ1, tudo ao quadrado. Obviamente o coeficiente de transmissão é 1 menos r, né? Então isso aqui foi para o meio 3, isso aqui ficou no meio 1. Dá para calcular, cara. Tá aí. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Agora o que falta é verificar as hipóteses, né? Que R12 é menos R21. Eu botei aqui eu tinha botado IJ, né? Mas tudo bem. E o T, esse cara quadrado menos, mais T12, T21 é igual a 1. Né? O que eu estou fazendo? Fazendo no braço. Né? Quer dizer assim, você pega aqui que esse coeficientezinho de reflexão na polarização S. Né? Esse é 1 menos alfa beta, 1 mais alfa beta. Aqui eu escrevi que é esse é beta e esse é alfa. Né? Então aqui, esse daqui 1, 2, né? A onda está vindo do 1 e batendo do 1 para o 2. Então deu isso daqui. Mas repare que, por exemplo, se você tira esse fator... Ih, aqui eu comi um... Aqui, desculpa, tem um menos aqui, está errado. Tiro esse fator em evidência, em cima e embaixo. Então eu tiro esse fator, Aí eles se cancelam. Mas para eu tirar esse fator, eu tenho que multiplicar por ele e dividir por ele. Então eu multiplico, saio e fica aqui dividindo. Mas o que é o dividindo aqui, né? É n1 cosseno θ1 dividido por n2 cosseno θ2. Então eu fiz a mesma coisa aqui. Isso aqui tem um sinal de menos. Né? Então repara que eu troquei 1 por 2. Aqui tem um sinal de menos. Né? Se eu tiro esse sinal de menos fora, fica 1 menos esse cara, 1 mais esse cara. Então é a mesma definição, mesma coisa, só trocando 1 por 2. Né? Então o R12 é menos R21. Isso para o S. Para o P é alfa menos beta, alfa mais beta. Mas aqui, digamos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que por pedaços, né? Digamos, eu posso tirar esse... E aqui eu acho que já fiz vários, aqui Ctrl-C, Ctrl-V, vários erros. Né? Aqui eu não escrevi o sinal, mas eu errei aqui, né? Então, quer dizer assim, digamos, tira esse N2 sobre N1 em evidência nos dois. Tirou. Aqui vai ficar 1 menos 1, aqui vai ficar mais 1, e aqui vai ficar um N1, N2, N1, N2. Agora eu tiro o cosseno, essa razão dos cossenos aqui em evidência. Então multiplica e divide aqui pelo outro, né? Multiplica e divide, vai cortar, aí aqui vai ficar o N1, N2, que você já tinha, e aqui vai ficar cosseno θ1 sobre o cosseno θ2. Né? Cosseno ao contrário, aqui θ1, θ2. Então, aí você tira o sinal de menos, né? Vai ficar cosseno θ1, θ2 menos N1, N2. Né? Ou seja, deu a mesma coisa que você tinha originalmente, trocando 1 por 2. Então ele é menos R21. Beleza. O T12 está aqui na polarização S, na polarização P está aqui. Vamos guardar. Esse aqui, por enquanto, só vamos guardar. Então, pelo menos essa primeira hipótese já está verificada. Você troca 1 e 2 no meio, o R troca sinal, tanto para o S quanto para o P. Aqui está a sua definição, só botei isso para ficar bonitinho. Agora o que falta aqui é, digamos, vamos pegar o S em particular. Então está definido o S aqui, o P 1, 2 e 2, 1. Né? Aqui eu só troquei 1 por 2. É 2 vezes, cara, é alfa vezes beta. Então aqui ficou para o caso 1, 2, para o caso 2, 1. Aqui, qual a ideia? Né? Esse cara daqui é igual a esse daqui está trocado. Então vamos fazer aquele truque. Tira isso aqui em evidência, aí aqui vai ficar invertido. Aí vai ficar igual aqui. Aí vai ficar esse cara ao quadrado, que eu tirei aqui fora. Isso que eu fiz, isso.
Aí ficou esse cara daqui quadrado, aqui ficou 4, aqui ficou o cara que eu tirei aqui. Ah, nem isso eu fiz. Fiz aqui mais fácil, mas poderia ter feito assim também. O que eu fiz daqui pra cá não foi isso não, ignora. Esse cara daqui eu multipliquei e dividi por esse. Multipliquei e dividi para aqui ficar o quadrado e tirei a evidência. Então multipliquei, ele aparece aqui em cima e ele fica quieto aqui embaixo. Isso aqui que eu fiz. Né? E aqui esse cara é só repetir. Agora esse daqui, que eu acho que eu vou fazer o truque. Né? Que truque que eu fiz aqui? Você pode, não precisa, pode ser mais simples. Você tira, digamos, o mínimo aqui. Esse tira o mínimo, vai ficar N1 cosseno θ1 mais N2 cosseno θ2, vai sair N1 cosseno θ1 dividindo. Faz a mesma coisa aqui, esse cara vai ser um N2 cosseno θ2, só que ele vai subir, vai estar multiplicando. Aí se for igual, se cancela. Então ficou N2 cosseno θ2 e N1 cosseno θ1. Beleza, 4 vezes. Agora aqui é fácil depois ver que vai dar 1. Né? Por quê? É para que esse cara que aparece aqui é o mesmo que está aqui. Né? Então se abrir o quadrado, esse cara é quadrado primeiro. Até tirar esse quero tirar aqui que deu 1. Quero mostrar. Então esse cara ficou quadrado primeiro, quadrado desse, menos 2 vezes, 1 vezes o outro. E esse cara é 4 vezes o mesmo cara. Né? Então quando você abrir aqui e somar, então esse cara vai ficar 1 mais 2 vezes isso, mais isso aqui ao quadrado. Né? Então virou 1 mais esse cara aqui ao quadrado. E aqui divide por 1 mais esse cara aqui ao quadrado. Então cansado, dá 1. Certo? Agora o P eu não cansei de fazer. O P se faz a mesma coisa com a polarização P, é só abrir e fazer. Né? Vai dar 1 também. Então isso daqui mostrou aquelas hipóteses. Então só para verificar aquele resultado nosso lá, tá certinho. E aqui só para botar um jeito mais simples até, né? Vamos considerar que o meio 1 e o meio 3 são iguais. Né? Na verdade você tem digamos um ar, né? E tem uma película no meio, né? O mesmo meio e uma película no meio. Né? Então aqui digo assim, é o mesmo N. Né? Então ar de um lado, ar do outro e um carinha aqui no meio. Então só fazer o N1 igual ao N3 simplifica mais ainda aquele resultado, porque o R12, R13, né, fica a mesma coisa, então fica o cara aqui ao quadrado. Deu isso. Agora, digamos, esse φ, ele depende de K, do K no meio 2, ele depende do ômega. Depende da frequência, depende do H, então depende de muita coisa. Então a forma desse coeficiente de reflexão, esse cara é reflexão, esse cara é transmissão, depende muito do φ. E o φ depende muito do H, depende muito do ômega. Então isso aqui eu botei só dois, muda muito as figuras, não tem um padrão, não sei ajeitar para vocês dizer um padrão bonito. Eu só fiquei mexendo nos parâmetros para até parecer uma forma bonita e colocar aqui para vocês. Né? Isso aqui seria uma polarização S, no caso a polarização P. Né? Só para ficar aqui. E tem um Brewster aqui, não sei se isso sempre acontece, mas aqui só para ilustrar. E fica bem, mas quer dizer, no final das contas você consegue calcular tudo. Nem sei quais são os parâmetros aqui. E para a gente acabar, vamos até o final aqui. Agora só, esse aqui é rapidinho. Vamos falar de reflexão total frustrada. Então aqui uma terceira perna do nosso vídeo. Então vamos tentar juntar os dois que a gente fez. A gente falou de reflexão total, falou de película fina. Então vamos pegar esse nosso resultado de película fina e imaginar que a gente está numa situação de reflexão total. Né? Ou seja, vamos considerar que N1 é igual a N3, né? E que o ângulo é maior do que o de reflexão total. Então, digamos assim, seria vidro e ar. Você tem duas placas de vidro, você botou um laser e passou um vidro, e você botou essas duas placas bem próximas uma da outra, né? Para um H. Né? Digamos o H no meio é ar. Né? Então você jogou o laser, esse cara está na reflexão total. Né? Aí você vai aproximar outro vidro do outro lado. Né? Aí, então agora você tem 3 meios, né? Vidro, ar, vidro. Então agora a questão é que o resultado está aqui, não tem muito o que fazer. Antes o Rzinho, voltando para Rzinho. Só que agora esse R12 ele é uma fase, que não é esse φ. Né? Ele é delta, depende do polarização P e S, né? A gente já viu lá, mas é uma fase. E o φ, que é o cara mais interessante.
O φ é esse cara aqui que tem o K2 e tem o cosseno θ2. A gente já viu esse truque, né? O cosseno θ2 é esse cara daqui, né? Então esse cara aqui é imaginário. Esse aqui é o IG. Então aqui e aqui também que eu fiz. Ao invés de usar o 2, eu estou escrevendo K2 em termos de K1, não tem problema nenhum, e em termos da razão aqui dos ends. Então esse cara ficou o que eu fiz ainda aqui. Só isso, né? Porque é o IG, agora porque tem esse... Aqui tem daqui pra cá tem alguma falha aqui que eu tô pegando. Eu acho que aqui, mas acho que isso aqui se ignora, eu acredito que aqui seria o K2, né? Porque é 2K2H IG, né? Então aqui é K2, esse N2N1, tentei fazer alguma coisa aqui, acho que não deu certo. Então aqui é K2, e esse cara se ignora. Pode pular daqui pra cá. E esse cara daqui vamos chamar, isso aqui é um número complexo puro, né? Vamos chamar de gama, I gama. Então esse cara aqui que é real chama de gama. Então quando você volta, aqui vai ficar I delta, e aqui I φ, I gama. Então aqui exponencial de menos gama, exponencial de menos gama. Então aqui ficou real, né? Essa fase. Então agora a questãozinha, repare que se o gama é grande, se o gama for grande, essa exponencial daqui vai a zero, né? Daqui vai a zero, dá 1. Que é mais ou menos o que a gente espera. Então, lembrando que o gama ele é proporcional a H. Né? Então, se o H for grande, você tem vidro, o ar, vidro. Né? Esse gama daqui ele vai ser um número bem grande, então isso aqui é exponencial de menos número grande, é zero. Então é só uma fase. Né? Então, simplesmente quer dizer assim, esse terceiro meio é irrelevante. Né? Voltou para o mesmo problema do cara bater em meio 1, meio 2, reflexão total e volta para uma fase. Essa é a questão. Né? Então, mas vamos manter esse gama aqui, né? Então, o que seria o coeficiente de reflexão? Módulo quadrado disso. Aqui é uma fase, dá 1, e esse cara aqui é o quadrado. O módulo quadrado aqui tem uma fase, né? Você tem que abrir, lá aparece um cosseno. Esse aqui é o resultado. Né? Que é menor que 1. Então, a priori, se esse gama, se você não despreza exponencial, né, o coeficiente de reflexão fica menor que 1. Então, se ele é menor que 1, significa que a transmissão é maior que 0. Né? Então, tem onda passando. Né? Vamos dizer assim, para o caso, geralmente esse gama, vamos considerar que ele é grande, mas eu não estou desprezando ele completamente. Então, qual seria a primeira, para trabalhar com esse resultado, qual seria a primeira correção dele, dessa exponencial? Então, a película, a questão é assim, a película, ela tem que ser fina, porque senão vai ser desprezível, senão o gama é realmente muito grande, por isso que a ideia de película fina. Mas tudo bem, ele é fino, mas não é absurdamente fino, de forma que eu não preciso desprezar. Essa é a primeira correção que ele dá. Né? Então, esse aqui não é bom, isso que eu falei aqui, não. Esse gama maior que 1. Assim, qual a primeira correção que esse fator não trivial me dá? Então vamos abrir, né? Aqui o exponencial de menos 2 gama eu estou jogando fora. Então aqui vai ficar 1 menos 2 vezes um vezes o outro. Esse cara eu vou jogar fora, vai ficar assim, né? Então vamos expandir aqui também para ficar na mesma ordem, né? Aqui 1 dividido por 1 menos x é multiplicando 1 mais x. Aí aqui vai abrir, esse vezes esse vai descartar, né? Então vai ficar esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então o que aparece exponencial de menos gama se junta aqui, né? Então tem o 2, os dois tem 2, aqui tem 1 e um cosseno delta. Aqui é menos mais, né? Então aqui é menos, aqui mais. Esse 1 menos cosseno delta dá para escrever ainda, né? 1 menos cosseno delta é 2 vezes cosseno quadrado de delta sobre 2. Né? Então esse cara daqui é 1 menos 4 vezes exponencial de menos gama cosseno delta quadrado sobre 2. Que obviamente a transmissão vai ser esse fator, né? 4 exponencial de menos gama cosseno quadrado de delta sobre 2. Que é um número pequeno, ok? Mas a priori não nulo. Né? Então, na verdade, o que você criou? A situação. Né? Lembrando que esse delta, ou melhor, esse gama tem a ver com H, com a distância. Se a distância é muito grande, esse cara daqui é grande e realmente é nulo. Né? Mas aqui depende do H. Então por isso se chama de reflexão total frustrada, que é a situação, você tem você tem a situação de reflexão total, mas lembra que a gente viu que no meio 2 existe campo eletromagnético, só que aqui ele cai exponencialmente. Então se esse cara não for, mas se essa distância aqui
não for tão grande assim, de forma que quando acabou o H, né, acabou o meio 2, ainda existe algum campo, né, o campo não é desprezível, então eventualmente esse campo daqui pode ir para o outro lado. Né. Essa aqui, de certa forma, seria, por isso que ela é frustrada. Né. Então, porque a gente viu, tem coeficiente de transmissão não nulo. Então, esse daqui basicamente é um tunelamento. É a mesma coisa que você vê lá em mecânica. Seria o caso que você tem um potencial degrau. Né? Você tem uma situação, digamos assim, clássica, onde esse cara bate e volta, né? Que seria uma reflexão total, né? Mas como existe onda dentro da região, digamos, proibida, né? Onde essa onda cai exponencialmente, a mesma coisa aqui, né? Se esse meio acaba, eventualmente ele pode continuar uma onda normal do outro lado. Né? Do outro lado. Então, é um tunelamento, sem tirar nem pôr, só que é clássico, né? Então, digamos assim, o tunelamento mecânica quântica ele não o que você espera de uma onda, né? A questão é que você associa, ele é estranho porque você associa a onda a uma partícula, né? Mas como repara aqui, em termos de onda, isso não tem nada complicado. Repara, eu acho legal, eu queria fazer isso no laboratório. Repara como é que é a situação. Vamos supor que você tem duas placas de vidro, você tem aqui o laser está dentro do vidro, reflexão total. Né? Então deixa esse cara quieto. É uma situação lá, reflexão total. Aí você chega e pega outra placa de vidro e vai aproximando. Né? Vai aproximando, aproximando, aproximando. Você tem um gap aqui no meio, um bolsão de ar, né? O ar aqui no meio. Uma hora, esse cara bate e volta. Quando você aproximar, você vai de repente ver no outro vidro passando. Então aqui ele bate e volta, você vai aproximando, aproximando. Quando chegar no H, que é suficiente para que não ficar desprezível, eventualmente vai ter um pouquinho de onda também passando. Então, digamos, tunelou aqui, daqui para lá. Bacaninha, né? Meu Deus, o vídeo ficou enorme. Mas esse foi o nosso segundo vídeo e último da semana. E esses dois vídeos podem contar como 4, né? Cada um como 2 no mínimo. Esse talvez até 3. Mais ou menos! Mas é isso, galerinha. Então essa foi a nossa semaninha de hoje. Até a nossa aula síncrona. Né? Acho que tá meio pesado, né? Mas eu tô meio perdido com muita coisa para fazer. Vamos ver se a gente consegue se ajeitar. Talvez acho que a gente vai conseguir se ajeitar mesmo depois do recesso, né? Aham, sei. Mas foi isso, galera. Até nosso encontro aí. Valeu e fui!